Bom, voltamos aqui com a secretária de Saúde, Rosana Gravena. Então, Rosana, no bloco anterior a gente falou da sua candidatura a vereadora, né, pelo PSDC. Como é que foi essa campanha? A senhora teve 1.069 votos, a gente estava falando no intervalo que são poucas pessoas que recebem mais de 1.000 votos aqui em Jacareí. Como é que foi fazer essa campanha para vereadora? Foi bem igual a de prefeito, né? Foi meio de última hora, batendo de casa em casa, focado um pouco mais nos bairros que eu já tinha. Eu trabalhei em 8 postos de saúde aqui na cidade, né? Mas o último foi o Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Colônia, Mato Dentro, toda aquela região sul ali, né? Que a gente trabalhava. Ficar 10 anos no lugar foi o lugar que eu tive mais votos mesmo, que as pessoas viam como a gente gostava da população mesmo, né? E aí, logo que passa a vitória do Isaías, ele já convida a senhora para ser secretária de saúde? No dia seguinte. No dia seguinte? Uhum. E a senhora foi muito bom. Nem pensou 2 vezes? Pensei. Pensou? Pensei sim. Pensei muito porque assim, eu tinha todo um esquema de vida pessoal, profissional montado de outra maneira, né? Teria que largar praticamente tudo, né? Hoje em dia eu passo visita no hospital de madrugada, né? Porque assim, deixar de fazer medicina, você perde o contato, não pode deixar de uma vez, né? E o resto tudo eu deixei para trás, né? Então pensei sim. Que é uma área muito administrativa, né? A senhora, a secretária de saúde, é uma área mais administrativa, sim, não vai... Sim. E assim, meio que esperei um pouco para saber se teria todos os apoios de família. Acho que a família tem que estar muito próxima possível, né? E tive. E eu sabia que o Isaías ia agir desta maneira, né? Ele sabia que eu só aceitaria se a gente pudesse montar uma equipe técnica, não uma equipe política. Porque a Secretaria de Saúde é muito difícil, é muito pesada, né? Se for colocar uma pessoa porque é amigo político, não dá, não daria. E ele deixou eu fazer do jeito que eu queria, do primeiro ao último cargo. Antes da gente falar sobre a rotina da senhora no dia a dia da secretaria, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para a senhora, que é a seguinte: se um dia o Valmir pedir uma licença do cargo dele de vereador, ou por qualquer outra aventura ele se afaste do mandato, a senhora assume que a senhora é a primeira suplente dele no PSDC. A senhora assume como primeira suplente ou permanece na Secretaria de Saúde? Vamos deixar para si isso acontecer? Olha, é muito difícil resolver isso, porque a Secretaria de Saúde sempre foi o sonho da minha vida. Tentar fazer a melhor saúde pública dentro do possível na cidade que eu atuei a vida toda, né? Agora, eu acho que eu teria que chamar essas 1.069 pessoas que votaram em mim, que queriam eu como vereadora, né? Para saber se eu devo continuar como... Fazer um plebiscito, acho que ia bem, né? Já que está em moda. Como vereadora ou como secretária de saúde, né? Acho que seria muito difícil. O sonho da senhora então é a Secretaria da Saúde, né? O sonho sempre, meu particularmente foi, mas essas pessoas, eu cheguei a comentar com elas, e se eu ganhar, se eu for chamada para a prefeitura e tiver algum problema com o Valmir, eu tiver que assumir. A senhora tem que assumir, porque eu vou ter, quer dizer, as pessoas cobram muito o seu vereador na Câmara. Que aconteceu, né? Isso com a Patrícia Giuliani, né? Aconteceu. Ela foi eleita, mas... tirou licença do cargo para poder assumir a Secretaria de Assistência Social, e muitos eleitores dela reclamaram que não acharam justo, né, ela ser eleita e sair do mandato para ser secretária. Né? Eu tenho a impressão que os meus apoiadores agora poderiam até pender para eu continuar na secretaria, porque a gente está tentando levar um serviço muito sério, as pessoas já estão vendo alguma diferença, né, em pouco tempo de mandato. Então eu acho que assim, a saúde é uma necessidade de todos, até de quem tem convênio, né? Sim, principalmente eu acho, né, o jeito que os convênios estão hoje, né? Os convênios às vezes têm mais reclamações do que o próprio SUS. Mas não é só isso, né? Se você for atropelado aqui hoje, você vai ser levado para a Santa Casa, você não vai ser levado para o teu hospital particular. Até porque assim, todo mundo reclama da Santa Casa, mas quem tem a maior estrutura de urgência é a Santa Casa. Nenhum outro hospital tem a estrutura de ter o neurologista no lugar, o cirurgião no lugar, o clínico no lugar, o pediatra. Quer dizer, é a maior estrutura de urgência. Pode-se reclamar que a porta é uma porta mais devagar, né? Até por isso nós estamos lançando o UPA adulto, que vai atender essa classificação de risco azul e verde, que é o que chega andando, né? Mas, em termos de estrutura de emergência mesmo, é o melhor serviço da cidade. E como é que é para a senhora ter que lidar com isso?
principalmente hoje em dia com muitas reclamações aqui em Jacareí, né, a gente tinha, como é que a senhora encontrou a Secretaria da Saúde logo que a senhora subiu no dia 1º de janeiro? A gente até estava conversando antes da entrevista, né, que a senhora estava me contando um pouquinho do que foi essa situação. Como é que a senhora encontrou a Secretaria da Saúde no dia 1º de janeiro? Então, sem remédio, 10% das prateleiras. Se você visse o tamanho do almoxarifado, que é para rodar remédio para a cidade toda, valeria a pena visitar. É um galpão imenso, zerado praticamente, né? O que tinha lá, os 10%, nem eram os remédios mais utilizados. Então, a população sem remédio, a população sem fazer exames. Eu fiz campanha e eu vi isso, né? A pessoa falava assim, eu estou vomitando sangue faz 5 meses e marcaram minha endoscopia para mais 5 meses, né? Uma fila de exames monstra, uma fila de cirurgias que até hoje está a perder de vista. Fiz 900 cirurgias de catarata, tem 600 na fila, entrando 200 por mês, né? Então você imagina o que atrasou isso. E assim, o mais gritante é a emergência mesmo, né? Você vê, dia 12 de outubro do ano que eu fui secretária de saúde, do primeiro ano, eu inaugurei a primeira UTI da cidade. E nem foi a primeira UTI pública, foi a primeira UTI da cidade. Não tinha no Alvorada, não tinha... Tinha a neonatal no São Francisco, não tinha na Policlin. Eu inaugurei a primeira UTI da cidade, 8 leitos. Continuam os mesmos 8 leitos até hoje. Passados mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Então, todos os dias eu tenho pessoas que não têm leitos de UTI, que eu tenho que recorrer a outras cidades. Eu tenho os respiradores, eu tenho a aparelhagem montada em camas comuns, né? Então, essa pessoa não está desassistida, mas merece mais uma UTI essa cidade. Não tem lógica. 65% da população vivendo do SUS dependente, né? 150 mil pessoas, com 8 leitos de UTI, né? Então, o que a gente deveria estar fazendo, que seria fazer atenção básica, que é o que não deixa a pessoa ficar doente, a gente acaba toda vez que entra investindo em urgência e emergência. Né? E a senhora tem uma opinião formada, aí é uma pergunta de leigo mesmo, sobre aquele programa que o prefeito de São Paulo, João Dória, implantou, o Corujão da Saúde, que ele fez uma parceria com os hospitais privados para poderem fazer os exames das pessoas que estavam atrasadas, mais de um ano esperando. Logo no começo do ano, o prefeito Isaías disponibilizou uma verba para a gente, 3.800.000, da venda da carteira para o Santander. E ele perguntou para mim o que eu teria que fazer. Eu olhava para aquelas filas monstras, eu falei, não tenho dúvida, é resolver a fila de gente parada aí há tanto tempo. E nós fizemos esse contato com os hospitais particulares, mas o prefeito optou em fazer esses exames, essas filas de emergência, nos 2 hospitais públicos da nossa cidade, né, que é a Santa Casa e o Hospital São Francisco, né, filantrópico. E foi feito sábado, domingo, noturno, né? Está sendo feito ainda, né? Ainda. Tem muita demanda, né? Muita demanda. Porque a saúde, não tem fim. A Secretaria da Saúde é assim, por mais que se ajeite, por mais que tente melhorar, sempre vai ter uma reclamação, não adianta de qual lado for, porque nunca é 100% perfeito. Né? Não. A gente tem que fazer o máximo possível, trabalhar dia e noite para fazer o máximo possível, mas sempre vai ter uma reclamação, não tem como. A própria Santa Casa, né, a gente colocou uma superintendente que ela é primorosa com a Santa Casa, ela gruda naquilo lá dia e noite, você entra, você levanta qualquer tampa de vaso sanitário, está limpíssimo, né? Isso já é um sinal de saúde, né? Ela economiza ao máximo, ela investe na hora certa, no lugar certo, a gente despacha toda quarta-feira lá para resolver problemas que a gente faz uma cogestão, né, com a Santa Casa. E mesmo assim, tem um paciente que reclama do atendimento, e às vezes com muita razão, né? Hoje em dia a gente faz classificação de risco, então assim, o verde e o azul é o que mais reclama, é aquele que fica na porta, que é a consultinha, né? A gripe, o resfriado, o atestado, porque não pode trabalhar porque o filho está doente, então esse é o que mais reclama, porque demora um pouco mais, né? O que está lá dentro, né, a UTI, o centro cirúrgico, não tem tanta reclamação, que é o que precisa mesmo, né, num hospital. Por isso a gente acha que mudando para o UPA, como foi as crianças, né, a criançada no começo no UPA Telmo,
havia muita reclamação, né? Os vereadores vieram, falaram, tal. Nós fomos gerenciando aquilo ali junto com a OS, que ganhou, né, a licitação. E hoje em dia não tem mais reclamação da UPA infantil, né? Então, claro, no começo todo mundo vai conhecer o lugar novo, todo mundo, né? Você não sabe a demanda que tem tanto, né? Então, no começo, provavelmente a gente vai inaugurar a parte adulta agora no começo de 2018. E aí a gente consegue trabalhar aquela Santa Casa de uma maneira melhor, até porque ela está em espaço insuficiente também, né? Vai diminuir mais ou menos uns 60%, né? Ah, provavelmente. A gente vai deixar a sala vermelha e amarela, só a entrada do SAMU. Nossa, né? Já um desafogo grande, né? Então o SAMU entra, o que é sala de emergência grave, já vai ter toda a equipe lá montada, e é boa, tá? E a amarela para aquele que tem que tomar um soro, compensar uma diabetes mais grave, que não compensaria, coisas que não compensaria no UPA, né? A intervenção que a prefeitura anterior fez na Santa Casa, permanece ainda? Essa situação pode mudar daqui a uns meses? A gente está tentando sanear as dívidas existentes, né? Tentando conquistar o SEBAS, porque nós perdemos o selo de filantropia por falta de documentação correta nas gestões passadas aí, né? E estamos tentando renegociar aí com a Irmandade uma cogestão nos próximos anos aí, 2 anos provavelmente, em que sanando as dívidas eles assumam de novo, né, a Santa Casa. Eu acho que a intervenção não trouxe lucro a ninguém. Essa é a análise que a senhora faz, né? A intervenção foi feita de um jeito ruim. Ruim. Por qual motivo a senhora diria? Eu não sei, o Marco Aurélio, quando ele foi fazer a intervenção, eu era diretora regional de saúde, ele me ligou, eu liguei imediatamente para o Dr. Barradas, que era o secretário estadual de saúde, para avisar que isso aconteceria aqui, e ele falou assim, somos contra a intervenção, todos os lugares que ela aconteceu deu errado. E dito e feito, né? A gente viu acontecer em Caraguá, a gente viu acontecer em Ubatuba, eu participo do Conselho dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Todas as cidades que tiveram intervenção não foi legal. E a dívida aumentou muito, né? Também. Aumentou bastante. Demais, né? A gente na realidade nós estamos num estudo da dívida contábil e da dívida de fato, né? Ainda está sendo estudado isso, mas é bastante. E a sua rotina na Secretaria de Saúde, até eu fiz uma pergunta quando a gente estava prestes a começar aqui a gravação, se a senhora despachava da Santa Casa ou de um outro lugar, né? De onde que a senhora, o escritório da senhora para despachar? E se a senhora falou que vai toda quarta-feira na Santa Casa, né? Na Major Acácio, aqui é a Secretaria de Saúde, né? Eu vou toda quarta-feira na Santa Casa, me predispus a isso, vou eu e a doutora Águida, que é a minha secretária adjunta, a doutora Águida Cambaúva, né? E a gente, para ver mais de perto o problema, né? E para dar abertura para as classes médicas dos cirurgiões, a gente já conversou com os ortopedistas, com os anestesistas, para mostrar em loco o problema, né? E a Secretaria de Saúde é tão pesada, que se eu ficar lá, eu não consigo focar no problema Santa Casa, né? E acho que assim, até gostaria de ficar mais, mas a nossa superintendente, ela é bem boa, ela dá bem conta da situação. Ela foi superintendente do Hospital Regional de São José do Rio Preto durante muitos anos e fez a virada. Era um hospital muito ruim e ela conseguiu tornar ele muito bom, né? Ela já trabalhou aqui no Hospital São Francisco, no Hospital Alvorada, eu já conhecia, já sabia desse histórico dela, né? Convidei, ela veio contente. Para a gente encerrar então a nossa entrevista, a gente já passou a sua trajetória inteira aqui no nosso programa, sua candidatura a prefeita, candidatura agora a vereadora, a sua vida na Moca, no bairro da Moca. Do que a senhora sente mais saudade hoje na sua vida? Se a senhora fosse repassar um pouquinho essa trajetória, do que a senhora sente mais falta, mais saudade? Olha, eu gosto muito de família, né? Quando junto a minha família, eu tenho vontade de ficar com eles. Eu adoro. Como são 5 filhos, né? Semana que vem eles vêm para cá. Eu tenho alguns parentes que moram no exterior, né? Tenho parente nos Estados Unidos, parente na Itália, como eu te falei. E agora, dia 12, a gente vai reunir aqui em casa. Eu sinto falta de família, né? Sinto falta de família. Eu, assim, curto muito meus filhos, assim, fiquei muito pouco com eles, mas com muita qualidade. Por mim, todo final de semana estaria em família. E eles sabem disso porque eles vêm sempre que podem. Tá certo, doutora Rosana. Muito obrigado pela sua entrevista, por ter aceitado esse convite. Ok, muito obrigada, viu?
É um prazer, né? A gente está à disposição. A gente sabe que a Secretaria de Saúde é uma coisa que muitas vezes é muito criticada, mas tenha você e os munícipes a certeza que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? É agora. Eu acho que se der certo, é agora, com essa abertura que o Isaías está dando, essa equipe técnica que eu montei, acho que é agora. Tá bom? Tá certo. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá!